Olá, produtor e produtora, seja bem-vindo a mais um Rural Talk, podcast do Sindicato Rural de Uberlândia com a plataforma Radar. Bom, hoje, novamente, como eu disse, vão ter vários podcasts e a gente está aqui agora com o Rafael Costa, que é gerente nacional de originação da ADM. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Lorena, tudo bem? Tudo jóia, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer falar contigo. Bom, e para me ajudar nessa entrevista, para mediar também junto comigo, Conrado Zanon, da Germinare. Tudo bem, Conrado? Tudo bem, Lorena? Tudo jóia? Boa tarde, Conrado. Boa tarde, tudo Rafael. bem? Tudo bom? Ótimo. Vamos lá. Bom, Rafael, primeiro, acho que vamos falar da FEMEC, né? Eu tenho sempre começado as entrevistas porque eu acho que é um assunto muito importante. O tema da FEMEC esse ano é sustentabilidade. Como que a ADM tem trabalhado em cima desse assunto? Como vocês têm lidado com as regras da ESG? Sustentabilidade para nós, Lorena, é um tema central. Ela permeia todo o nosso trabalho e orienta toda a nossa estratégia e a nossa missão como empresa. A ADM ela é líder na produção de biocombustíveis nos Estados Unidos, a nível global, e no Brasil nós participamos junto aos produtores ao longo da cadeia, desde a produção dos grãos, no fornecimento do farelo, no fornecimento dos óleos, procurando dar incentivo aos produtores para produzir da maneira mais sustentável possível, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental e social, e os nossos parceiros dentro da cadeia também promovendo ações para contribuir com certificações socioambientais para que se produza da maneira mais correta possível. Legal. Rafael, nesse sentido, a ADM tem um papel bastante preponderante assim, de liderança em produção de biocombustíveis nos Estados Unidos. Como é que a companhia vê isso de uma forma global? É uma política global? Como é que vocês veem isso no Brasil? Se isso é uma tendência? É uma política global, Conrado. Isso está inserido nos nossos valores e permeia todas as nossas ações. Nos Estados Unidos, a ADM se consolidou como um grande produtor de biocombustível. A gente vem buscando cada vez mais criar valor dentro dessa cadeia, procurando ações de como nós conseguimos sequestrar mais o carbono dentro da atividade, seja a atividade de produção agrícola, seja dentro da atividade de produção industrial. No Brasil, nossas atividades de produção industriais também são voltadas para produzir da forma mais sustentável possível, fazendo a reciclagem dos produtos, a reciclagem de energia, buscando utilizar ao máximo as energias renováveis. E junto aos nossos fornecedores, aos produtores rurais, nós também temos uma série de programas de apoio a práticas de produção sustentáveis, socioambientalmente corretas. Legal. A gente estava discutindo um pouco antes aqui, Rafael, com a Lorena, e interessante colocar essa discussão contigo também. Como o agronegócio vem mudando, ao longo dos últimos anos, assim, queria que você destacasse para a gente, assim, quais foram as principais mudanças que você viu nos últimos 10 anos e quais são as mudanças que vocês esperam para os próximos 10 anos? O que provavelmente vai ser cada vez mais intensificado, o que pode ser diferente de agora para frente? Perfeito, excelente pergunta. Nos últimos 10 anos a gente viu uma evolução fabulosa da porteira para dentro. Os produtores cada vez mais investindo em tecnologia, se profissionalizando na produção, verticalizando a produção dentro da fazenda, investindo em técnicas de manejo, aumento de produtividade, seleção genética, práticas socioambientais para que se produza mais e da maneira correta, preservando o meio ambiente. Então houve uma evolução muito grande, seja de tecnologia quanto de produtividade, da porteira para dentro. Daqui para frente, eu vejo o mercado na comercialização se digitalizando, para que o produtor tenha cada vez mais informações à mão, para que ele possa tomar decisões de forma rápida e mais fácil, para que ele consiga fazer uma melhor gestão com todas essas informações dentro da fazenda e que ele consiga simplificar o processo de comercialização e gestão de risco. Quando a gente fala na comercialização da produção de grãos, da comercialização dos insumos agrícolas, o preço é um fator importante, mas a garantia da rentabilidade eu julgo que é ainda mais importante. Então, no mercado cada vez mais volátil, onde a gente teve em 2008 uma grande crise mundial, depois em 2012 uma grande seca nos Estados Unidos. Então você tem uma série de fatores climáticos, a gente veio a pandemia mais recentemente, provocou uma série de disrupções na cadeia, e nós também tivemos agora recentemente uma eclosão de guerra.
Então, dentro desse cenário macroeconômico, o produtor ele precisa fazer a gestão de risco dele. É aí que eu vejo a cadeia buscando evoluir cada vez mais, se digitalizando e simplificando as operações. Entendi. É um ano especialmente esse ano, um ano de volatilidade tão intensa, né? Passa Enormes. por problemas climáticos, problemas de guerra, inclusive que afetam a cadeia energética de uma forma geral. É super importante, né? Ter gestão de risco, trabalhar pensando em margem, não em preço em absoluto. Preço é uma das variáveis que compõe o negócio, não é a totalidade das variáveis. Né? A gente vê que o produtor tem feito um excelente trabalho em produtividade e práticas socioambientais, mas só isso não é suficiente para garantir uma rentabilidade e sobrevivência ao longo dos próximos anos. O mercado ele é cíclico, ele tem seus altos e baixos, então fazer uma boa comercialização do grão e do insumo e também fazer essa gestão dos preços de compra e venda é extremamente importante. E o mercado ele precisa cada vez mais caminhar para que isso esteja acessível aos produtores. Legal. Rafael, pensando na história assim, da relação produtor-ADM, historicamente dizendo, as relações eram mais pontuais, né? Relações mais comerciais do tipo de compra em períodos de safra, era uma relação mais direta. E hoje a gente vê que com o aumento de portfólio, com o aumento do leque de serviços, a ADM permeia o produtor por mais período de tempo e em mais profundidade ao longo da cadeia. Como é que vocês veem isso? Como é que a empresa pensa nessa relação do produtor mais cíclica, mais sustentável do ponto de vista de tempo? Ótima pergunta, Conrado. A ADM começou suas operações nos Estados Unidos, no interior do meio oeste americano, no início de 1902. Eram 2 sócios, tinham 2 silos no interior americano e essencialmente a ADM era uma empresa de originação de grãos. De originação de grãos ela passou a ser uma empresa de processamento e transporte de oleaginosas. Depois nós trouxemos a parte de processamento de milho e soluções em carboidratos. E mais recentemente a ADM tem investido muito pesado na plataforma de nutrição animal e nutrição humana. No Brasil, recentemente a ADM fez a aquisição da Neovia, que possui as marcas Socio, Presence, Vision e Nutrizon, que são grandes marcas do portfólio de nutrição animal. Na nutrição humana, nós temos, entre outras, a Wild Flavors, que é uma marca de saborizantes e flavors para utilização em formulações de alimentação humana. Então, nós temos hoje um desafio de conectar este portfólio junto com cada um dos nossos clientes e passar a trabalhar soluções mais integradas. Dentro da originação de grãos, nós temos o fornecimento dos insumos. Então, dentro do ano, o super produtor... estratégico num ambiente como a gente está hoje, né? Exatamente. Super volátil. Porque a gente sabe que é uma demanda, né? Existe a necessidade da compra de insumos, então existe uma sinergia no transporte, porque o caminhão ele vai levar os insumos e ele volta com o grão. A mesma coisa no porto e no transporte marítimo. Então é uma forma de se tornar mais eficiente para movimentar essa cadeia e ao mesmo tempo, ponto que a gente comentou alguns minutos atrás, da gestão de risco. Se o produtor tem um parceiro onde ele pode fazer a venda de grãos, pode fazer a compra dos insumos, muitas vezes fechar uma relação interessante de troca, seja à vista ou seja futuro, você consegue ir criando ferramentas para que a sua rentabilidade passe a ser garantida. Além disso, a ADM trouxe a plataforma de nutrição animal, onde muitos produtores eles possuem granjas de aves, de suínos, confinamentos, e a gente vê que isso é uma tendência no mercado brasileiro, cada vez mais a gente verticalizar a produção dentro da fazenda, e eu vejo a ADM se posicionando nesse sentido de integrar as soluções junto aos produtores rurais. Interessante, Rafael. Pensando em como o agro é dinâmico, diverso e está passando por um processo de transformação até geracional, a gente tem sucessões acontecendo nas fazendas, e esses pontos que você comentou, né, da tecnologia em si, da integração de cadeia e de um portfólio mais amplo de soluções, faz com que também a gente cumpra um papel social e econômico, né, de construir as possibilidades para que as próximas gerações continuem a fazer o trabalho brilhante que as gerações atuais e as passadas, né, iniciaram. Um processo para a gente dar longevidade no agro
Perfeito. A gente precisa que seja. O que a gente observa é que as novas gerações estão tendo que lidar cada vez mais com mais informações. Então, um dos nossos desafios é pensar em como nós, como um parceiro estratégico na fazenda, como um provedor de soluções em nutrição, a gente pode facilitar a vida dos produtores, dos nossos clientes, dessas gerações que hoje têm que lidar com milhares de informações ao mesmo tempo. Como é que a gente pode ser um parceiro que, de forma fácil, a gente consiga se comunicar e ajudar esse parceiro a tomar decisões estratégicas? Muito legal. Rafael, a gente está aqui na FEMEC em Uberlândia. Há 4 anos atrás vocês fizeram um investimento, né, na aquisição da Algar Agro aqui em Uberlândia. Conta pra gente aqui como é que foi e tem sido esse processo em intensificar, né, a relação da empresa com a cidade, essa transição, as sinergias, enfim. Tudo. Eu vejo que foi um sucesso. Felizmente a gente conseguiu manter a operação, ampliar, porque existe sinergia nesse processo. Então, tanto aqui em Uberlândia quanto no Maranhão, a gente conseguiu ganhos de escala na operação, a gente conseguiu manter a empregabilidade das pessoas, a gente conseguiu manter a produção, os nossos parceiros diretos e indiretos. Então eu diria que a aquisição foi muito bem sucedida, estamos felizes e temos excelentes planos de crescimento e planos de seguirmos com a operação tanto em Minas Gerais quanto no Maranhão, onde foram os 2 principais estados onde as aquisições ocorreram. Legal. Bom, Rafael, obrigado pela tua presença, por compartilhar um pouquinho do conhecimento e da visão da DM sobre o agro, sobre a nossa região. Foi um prazer falar contigo aqui. Prazer falar contigo, Conrado, prazer falar contigo, Lorena. Prazer falar um pouquinho para os produtores rurais e o público que está nos ouvindo nesse podcast. Grande abraço a todos e uma boa tarde. Um abraço, até logo, gente. Eu saí, mas eu voltei rapidinho. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E a gente se vê em mais podcasts do Rural Talk aqui na FEMEC.